30º dia. Resultados ilimitados. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Vimos nas duas últimas jornadas que nossa responsabilidade como cristãos é conhecer, ser e fazer. Quando fizermos conforme a orientação de Cristo, então o mesmo poder que desceu sobre os discípulos no Pentecostes virá também sobre nós. Veremos a glória de Deus como nunca vimos antes, alcançaremos resultados ilimitados. Milagres e prodígios serão vistos em toda parte e o mundo será iluminado com a glória do Senhor Jesus. Outras coisas maiores fará, garante-nos aquele que tem todo o poder, nos céus e na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma pequena amostra. Conforme temos aprendido, devemos ler a Bíblia não só para obter conhecimento, mas para desenvolver intimidade com Deus. Então, vamos tomar a palavra de Deus e ler, em espírito de oração e busca do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deixemos que o Espírito nos fale o que houve naquela época e procuremos nos lembrar da promessa de Cristo feita a nós. O que se segue é um verdadeiro festival de milagres e prodígios nunca antes visto. Pedro e João diziam: olha para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 4. E quando o coxo olhou, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 6. Note o discurso corajoso e destemido de Pedro: matastes, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15. As pessoas ouviam atonitas e muitos creram, chegando o número de homens a quase 5.000. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 4. Pedro e João foram presos, mas os acusadores ficaram sem palavras, sendo obrigados a soltá-los. Mais tarde os apóstolos foram novamente presos, mas a igreja se uniu em oração e anjos vieram para libertá-los. Estevão ficou cheio do Espírito Santo, testemunhando mesmo na hora da morte. O mundo conhecido de então viu, como nunca, a glória e o poder de Deus. Em todo o mundo foi ouvida a mensagem do Evangelho segundo a estratégia do Espírito Santo. Até os judeus, inimigos e invejosos, que moravam em Tessalônica tiveram que reconhecer: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: porque, em todo o mundo, é proclamada a vossa fé. Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 8. Bem, vamos agora pensar na promessa de Cristo. A mesma era destinada não só à igreja primitiva, mas a nós também. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Os discípulos sabiam muito bem que em si eles eram completamente incapazes de realizar algo deste feito, mas ele passou a lhes falar da vinda do Paráclito, que os capacitaria e tornaria seu testemunho eficaz. As obras maiores das quais ele falou continuam sendo as obras dele, não mais feitas por sua presença visível entre eles, mas pelo Espírito dentro deles. F. F. Bruce, João, Introdução e Comentário, página 258. Poucos meses depois, os discípulos testemunharam a veracidade daquela profecia do Mestre. Veio a chuva temporã, e maravilhosos foram os resultados. Aquela chuva inicial do Espírito apontava para a chuva serodia, a ser derramada para o amadurecimento da seara da terra, um pouco antes da segunda vinda de Cristo. A mesma promessa hoje. Está profetizado que nós experimentaremos o cumprimento da mesma promessa feita aos primeiros crentes. A nós hoje, da mesma maneira que aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará em nossos dias homens e mulheres de poder do alto, assim como dotou os que no dia de Pentecostes ouviram as palavras de salvação. Nesta hora mesmo, seu Espírito e sua graça estão ao alcance de todos quantos deles necessitam, e que lhe peguem na palavra. Filhos e Filhas de Deus, Meditações Diárias, 2005, página 29. Assim como Cristo visitou seu povo por meio do dom do Espírito Santo e o mundo foi iluminado com a luz do Evangelho, a palavra profética, mais uma vez, reafirma a promessa:
Em oração e espírito de busca por esse poder, meditemos nestas palavras. Deus deseja refrigerar o seu povo pelo dom do Espírito Santo, batizando-os de novo com o seu amor. Não há necessidade de uma escassez do Espírito na Igreja. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio, com uma plenitude e poder que alcançou todos os corações, sobre os discípulos crentes, que estavam a esperar e orar. No futuro, a terra há de ser iluminada com a glória de Deus. Uma santa influência sairá ao mundo, daqueles que são santificados pela verdade. A terra será circundada com uma atmosfera de graça. O Espírito Santo atuará em corações humanos, tomando as coisas de Deus e revelando-as aos homens. Nos Lugares Celestiais, Meditações Matinais, 1968, página 334. Quando isso ocorrerá? Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da Igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A Igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes, e, como no tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Serviço Cristão, página 43. Resultados ilimitados. Para o cumprimento da missão, nossa responsabilidade primária é conhecer, ser e testemunhar, o restante é com o Espírito Santo. Aquele que não pode falhar diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Livro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Colocando-nos numa posição em que o Espírito Santo possa nos usar, o restante é com ele. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Livro de Salmos, capítulo 60, verso 12. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Livro de Jó, capítulo 5, verso 9. Invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Que tal, neste momento, falarmos com Deus, em oração, acerca dessas maravilhas que Ele acaba de nos revelar? Peçamos a Deus que nos dê essa visão estratégica no âmbito espiritual, para que nos submetamos a Ele. A palavra profética anuncia: não há limites à utilidade dos que põem de lado o próprio eu, dão lugar à operação do Espírito Santo em seu coração, e vivem uma existência de inteira consagração a Deus. Ele anela revelar sua salvação aos filhos dos homens, e se seu povo escolhido remover os obstáculos, fará fluir, abundantes torrentes, as águas da salvação, por meio dos condutos humanos. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 409, 410. Para viver uma vida inteiramente consagrada, necessitamos dedicar tempo para Deus nas primeiras horas de cada manhã. Os que querem ser prósperos para a glória do Senhor buscarão em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É dito que o tempo dedicado ao estudo da palavra de Deus e à oração trará lucro centuplicado. Nos Lugares Celestiais, Meditações Matinais, 1968, página 135. Ouçamos mais. Cristo tomou providências para que sua igreja seja um corpo organizado, iluminado pela luz celeste, possuindo a glória de Emanuel. Seu desígnio é que todo cristão seja circundado de uma atmosfera de luz e paz. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo à margem o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo em seu coração, e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Filhos e filhas de Deus, Meditações Diárias, 2005, página 29. GUARD em seu coração. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, de seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253.
Você está dentro ou fora dessa maioria, 50% mais um hoje? Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.